capítulo 5, é um texto bastante conhecido, e eu senti o desejo no coração de compartilhar essa palavra com os irmãos. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso 43. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Fica o convite, então, se não for segunda, se você for no final de semana, em Três Corações, fica o convite para nos ouvir lá na Igreja Presbiteriana de Três Corações. Será um prazer receber a sua visita lá, representando essa igreja. Marcos capítulo 5, versículos do 21 ao 43, o texto é um pouquinho longo, porque nós temos uma história dentro de outra história, e esse é um dos aspectos que chamam a atenção para esse texto, que é muito bonito, muito conhecido da Escritura, essa passagem da vida de Jesus. Marcos 5, a partir do verso 21. Assim diz a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vejo que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, uma palavra de vida para nós. Acabamos de ler o texto bíblico inspirado pelo teu Espírito Santo, e pedimos, ó Deus, que este mesmo Espírito Santo que inspirou ao evangelista Marcos há 2000 anos atrás para escrever esse texto, que ele nos ilumine nessa noite para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que todos nós saiamos daqui certos de que o Senhor falou com a tua igreja nessa noite. Esse é o clamor que elevamos a ti, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu disse para vocês, eu sou pastor presbiteriano. Então vou começar contando uma história que aconteceu numa igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana, vocês sabem que, né, o pessoal é tradicional, aquelas igrejas antigas.
Diz que tinha uma igreja num bairro antiga, mais de 100 anos ali naquele lugar. E aquelas obras antigas assim também, quanto mais tempo vai passando, o negócio vai ficando complicado, né? Parte elétrica, hidráulica, essas coisas. Aquela igreja estava aquele tempo todo, tinha um vizinho que morava do lado da igreja. O vizinho, com 40 anos, nunca tinha colocado os pés naquela igreja. Até que um dia, templo velho, fiação, um negócio meio complicado, aqui não, está tudo novinho, graças a Deus, mas naquela igreja, um fio encostou no outro, pum, explodiu, começou um incêndio na igreja. E como era patrimônio arquitetônico do bairro, todo mundo começou a ajudar, né? Cada um foi lá, o bombeiro foi, cada um pegava um balde d'água, e aí jogava e lançava, e aquela coisa toda para ajudar a apagar o fogo. Aí o pastor olhou, viu quem ali dentro da igreja? O vizinho com um balde d'água. E é o seguinte, pastor, né? Pastor carioca é assim, não sei como é que é pastor mineiro. Pastor carioca pede o amigo, mas não pede a oportunidade de fazer uma piada, né? Então ele olhou e falou assim: rapaz, vizinho, em 40 anos é a primeira vez que eu vejo você aqui dentro dessa igreja. Aí o vizinho olha para ele suando com um balde d'água e falou: sabe o que é, pastor? É que em 40 anos é a primeira vez que essa igreja pega fogo aqui nesse lugar, né? Meus irmãos, certamente aquela igreja tinha uma teologia correta, uma liturgia bonita, uma história interessante, mas faltava algo ali, faltava atitude, faltava literal e metaforicamente fogo naquela comunidade. Você consegue entender? Muitas vezes nós sabemos como reagir diante das coisas racionalmente, nós conhecemos intelectualmente quais são as atitudes que precisamos tomar diante dos desafios que a vida nos impõe, mas basta a gente se encontrar numa situação de crise, que nós esquecemos tudo aquilo que sabemos na teoria e ficamos paralisados, porque é isso que o medo faz com a gente. O medo nos paralisa. Quem já precisou enfrentar alguma aflição, alguma luta, alguma crise, sabe do que eu estou falando. Quando você vai dormir e no outro dia você tem que acordar e tem que encarar o problema de frente, quem consegue dormir? O medo paralisa a gente. E a gente esquece todas as lições que aprendeu sobre como encarar problemas, sobre como enfrentar dificuldades, porque no final das contas, é isso que eu queria que você guardasse nessa noite, no final das contas, o que importa é ter a atitude correta diante da crise. Muito mais do que saber intelectualmente como agir, é preciso ter a atitude correta diante da crise. O texto que nós lemos apresenta um homem de atitude, Jairo, o maioral da sinagoga. Na verdade, esse texto, como eu disse, é um dos meus textos preferidos dos evangelhos. Ele tem todos os elementos de uma narrativa com uma carga dramática profunda. Ele tem um homem com um grande problema, que é Jairo, e sua filha à beira da morte. Ele tem um outro homem com a solução, que é Jesus Cristo, e sua capacidade de curar. E há uma barreira entre eles, e o texto é narrado explicando sobre o esforço de Jairo em retirar Jesus do centro das suas atividades e levá-lo para o lugar onde estava a sua filha. Jesus está desenvolvendo seu ministério na Galileia. Daqui a algum tempo, se você continuar lendo o Evangelho de Marcos, você vai ver que ele vai para as regiões gentílicas e por fim vai para Jerusalém. Jesus está na caminhada para o objetivo final da sua vida, para a sua paixão, morte e ressurreição. Nesse momento, os milagres de Jesus começam a ficar conhecidos, então as pessoas começam a saber quem Jesus Cristo é, e é por isso que Jairo vem até Jesus. Jairo, o maioral, o chefe da sinagoga, se humilha, se prostra para vir até Jesus, porque reconhece que em Jesus há a solução para a sua crise, a solução para o seu problema. Irmãos, assim como Jairo, somos nós. Talvez nós não tenhamos um problema tão grande quanto o dele, uma filha à beira da morte, mas é certo que todos nós, a irmã que ministrava aqui a peça dizia isso, todos nós temos aflições. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Eu tenho uma boa e uma má notícia sobre os problemas. A boa notícia é que o seu problema não vai durar para sempre. Você crê nisso? Amém? A má notícia é que quando acabar esse problema, vai aparecer um outro na frente. Essa é a má notícia. No mundo tereis, Jesus ensinou isso. Nós não seríamos crentes maduros se não soubéssemos disso. Não soubéssemos que enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades, enfrentamos crises, enfrentamos problemas. No entanto, Jesus Cristo é a certeza da solução de qualquer problema que viermos a enfrentar. O maior problema que podemos enfrentar é a morte, e Ele já resolveu esse problema por nós, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Quando eu morrer, eu vou piscar meus olhos aqui e vou abrir na presença do Mestre para sempre. Então não há problema que não possa ser resolvido pelo Senhor. Jairo percebeu isso, e com as atitudes certas, Jairo viu a sua filha sendo curada.
Então eu quero, nesse tempo que nós temos juntos aqui, compartilhar com você aquilo que julgo ver nesse texto, que são 3 atitudes desse homem diante da crise, diante do problema, diante da dificuldade. Eu acho que devem ser as nossas atitudes também. Mais do que intelectualizar, mais do que pensar em como estar preparado para enfrentar problemas, eu quero propor para você que guarde no seu coração atitudes que precisam brotar, explodir quando o problema aparecer para você. Tem que estar tão gravado no seu coração que quando você enfrentar uma crise, você automaticamente haja assim. A partir das atitudes de Jairo, diante de Jesus Cristo, diante da sua crise, creio que nós podemos aprender como agir também. É muito simples, muito fácil de você guardar. Eu não vou contar nenhuma grande novidade aqui, porque as lições mais importantes são aquelas que nós já sabemos e conhecemos. As lições mais importantes são aquelas que são mais simples, essas que precisamos trazer para o coração. Diante da crise, diante do problema, a primeira atitude que você precisa ter é crer, acreditar, que seja qual for o tamanho da sua crise, a solução para ela em Jesus Cristo. Amém? Crer, mas crer de verdade, não assentir com o cérebro, não assentir com o intelecto. Não, eu sei que Jesus Cristo, porque são coisas diferentes, você consegue entender? Uma coisa é entender que Jesus Cristo pode resolver todas as situações. Uma coisa é compreender que a Bíblia ensina que Jesus Cristo pode resolver todas as situações. Outra coisa é quando nós estamos no meio da crise, crermos, acreditarmos de verdade que isso é uma realidade e vivermos por essa crença. A primeira atitude de Jairo diante da doença da sua filha foi crer que Jesus Cristo podia curá-la. Ao procurar Jesus, Jairo está revelando a esperança, a fé de que o seu problema podia ser solucionado em Jesus Cristo. Meu irmão, nós precisamos crer assim também. Quantas vezes nós afirmamos aqui nos louvores que cantamos, afirmamos na igreja que cremos em Deus, que acreditamos no seu poder, que cremos que Ele é todo poderoso, que não há nada que escape da sua vontade, que Ele é o Criador de todas as coisas e por meio de suas mãos Ele pode mover todas as coisas que criou. Mas quando nós estamos no meio de uma dificuldade, quando nós estamos no meio do problema, nós tentamos resolver os problemas com as nossas próprias forças, porque na verdade nós não cremos naquilo que afirmamos crer. Quantas vezes há uma distância entre aquilo que afirmamos na igreja, diante de Deus, diante dos nossos irmãos, e aquilo que cremos de verdade no nosso coração. Quer saber o que é que você crê? Mostre com as suas atitudes diante de uma dificuldade, diante de um problema. Eu me lembro de um dos primeiros sepultamentos que eu tive que realizar, com a graça de Deus, em outubro desse ano, eu completo, deixa eu ver se eu estou bem de contas aqui, 24 anos da minha ordenação como presbítero da igreja presbiteriana. Eu lembro do primeiro sepultamento que eu tive que realizar, e algo me marcou para a vida inteira. Eu lembro que eu cheguei ali, Baixada Fluminense, fui pastor na Baixada Fluminense, não sei quem conhece a Baixada Fluminense, levanta a mão. Amém. Quem não conhece não perdeu nada, não precisa ir, né, irmãos? Pai vai conhecer outros lugares desse Brasil. Enfim, nasci a vida inteira ali na Baixada, pastor na Baixada Fluminense. E aí os cemitérios não são lá muito bonitos na Baixada Fluminense, então aquele negócio, aquela coisa, e tinha algumas capelas ali onde as pessoas estavam velando os seus entes queridos, e eu precisava saber qual era a capela em que estava o irmão da igreja que tinha falecido. Quando eu entrei ali, numa capela tinha uma opção de gente desesperada, gritando. Tinha uma mulher que dizia, por quê? Sabe como é que é? Aquele padrão, né? Velório de pobre, sabe como é que é, né, irmão? Me leva, né? Me leva, ajuda com você, me leva. Eu queria ver um dia alguém largar a pessoa na hora para ver se ela pula mesmo ali no buraco junto, né? Eu falei, eu quero ir, me solta, mas ela está agarrada ali, não quer soltar de jeito nenhum. No lado estava o pessoal gritando, e no outro lado, as pessoas cantando, sim, haverá glória sem par, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Do outro lado, as pessoas cantando que um dia nós iremos nos encontrar diante de Jesus. Eu quero estar de joelhos entre os santos na mais humilde e vera adoração. E só de ver aquelas duas atitudes eu sabia onde tinha alguém que tinha morrido com fé em Jesus Cristo ali. Você consegue entender? É na hora da aflição que nós mostramos aquilo em que acreditamos de verdade. Meu querido, creia que seja qual for o tamanho da sua crise, há solução para ela em nome de Jesus.
É óbvio que crer nisso implica algumas atitudes da nossa parte, então deixa eu dividir essas atitudes com vocês. Primeiro, não tente resolver tudo sozinho. Está no meio da crise, está no meio do problema, não carregue a crise sozinho em seus ombros. A fé de Jairo, ela tem expressão na sua humildade, na sua humilhação. O texto bíblico diz no verso 22 que Jairo se prostra diante de Jesus. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jairo era um líder da religião judaica, Jairo era um principal da sinagoga, era um maioral, o líder da sinagoga, e ele vem diante do homem que está pregando um evangelho que confronta diretamente os ensinamentos da sinagoga. Ele vem diante de um homem que está confrontando a religião instituída, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo apontava o dedo para os fariseus, Jesus Cristo apontava o dedo para os saduceus, Jesus Cristo apontava o dedo para os religiosos da sua época, e Jairo se vê diante desse homem que é uma crítica à sua religião, e ele ignora tudo isso, e ele se humilha, e ele se prostra diante de Jesus, porque é isso o que faz aquele que crê que a solução está em Jesus Cristo. Ele não confia em tudo o que ele aprendeu, ele não confia na sua posição, ele não confia no seu status social, mas ele confia no mestre que está diante dele. Meu querido, não tente carregar tudo sozinho. Quantas vezes a gente está com um problema, a gente está com aflição, e a gente teima em não dividir aquilo com Deus? A gente faz aquela oração muquirana, aquela oração ritual, que diz: Senhor, me abençoe, o Senhor está vendo essa dificuldade, mas depois a gente sai desesperado tentando resolver o problema, não é assim? Porque no final das contas a gente acha que quem tem força para resolver o problema, quem? Sou eu. Eu confio na minha inteligência, eu confio na minha força, eu confio na minha experiência, eu confio nos meus contatos, eu confio na minha sabedoria, no meu carisma. Você é nada, meu irmão, é isso que somos. A não ser que você se humilhe, reconheça a sua completa dependência do Senhor, você nunca vai conseguir encontrar vitória de verdade. Aprenda a dividir os seus problemas com Deus, mesmo os menores que sejam. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui pregar numa série de conferências no Distrito Federal, e aproveitei aquela semana que eu estava lá com a Silvânia. A gente foi visitar um casal de amigos lá de Brasília, que compõe um grupo chamado Céu na Boca. Quem gosta de MPB, é um grupo vocal cristão excelente, assim, né? E nós fomos visitá-los, o Zazo e a Doca, esse casal. E aí fomos lá, e uma noite muito agradável, roda de violão, eu gosto de tocar violão também. A gente ficou lá batendo papo, cantando música, louvando ao Senhor. E aí surgiu uma ideia: 2 meses depois seria o aniversário da igreja que eu pastoreava lá no Rio, e a família do Zazo toda é do Rio, e a gente começou a conversar e falou: Cristian, faz tempo que eu não consigo ir no Rio, eu não consigo uma oportunidade. Ele é agente legislativo, então assim, um trabalho muito pesado no Congresso, eu não consigo uma oportunidade, também é caro ficar toda hora indo para o Rio com a família cresceu. E aí eu falei assim: Zazo, eu tive uma ideia, rapaz, daqui a 2 meses tem aniversário da igreja, por que vocês não vão cantar? Vai você e a Doca, vocês vão cantar na igreja, a gente paga a passagem de vocês, vocês vão ter a responsabilidade de louvar o Senhor no culto à noite, pode passar o final de semana com a família de vocês. Aí ele olhou e falou: poxa, boa ideia. Aí eu saquei minha agenda, hoje em dia tem esse negócio de celular, aquela coisa, né? Já naquela época não tinha, saquei minha agenda ali, já comecei a agendar. Aí ele falou assim: não, Cristian, espera um pouquinho. Falei: rapaz, você tem compromisso na data? Porque para mim era um negócio óbvio, né? Ele não ia gastar dinheiro nenhum, ele ia viajar para o Rio, ia rever a família. Falei: você tem compromisso nessa data? Ele falou: não, eu e Doca precisamos orar antes para ver se é isso mesmo que Deus quer que a gente faça. Irmão, você sabe aquele desenho que o Pato Donald vai ficando pequenininho assim? Porque eu era o pastor ali, eu que tinha que dizer para ele: ore primeiro, meu irmão, ore e veja. E não, eu quis fazer as coisas com a minha própria vontade, do meu próprio jeito, está entendendo? Mas aquele homem me ensinou que é preciso dividir mesmo as menores questões com o Senhor, se nós queremos ser dirigidos por Ele de verdade em todas as áreas da nossa vida. Meu irmão, pare de tentar resolver os problemas da sua vida sozinho. Pare de achar que você tem condição de resolver a sua crise e sair da sua crise sozinho. Humilhe-se diante do Mestre, porque Ele exaltará aqueles que se humilham diante dEle. Se ajoelhe diante do Senhor, se prostre como Jairo fez. Jesus Cristo, eu reconheço que em Ti está a solução para a minha crise, porque isso é crer de verdade. Uma outra implicação prática disso, e uma outra aplicação para o seu coração: se você realmente crê em Jesus Cristo de verdade, então você vai sempre contar com o fator Deus na sua vida. Se você realmente crê que quando ora e se humilha, Deus responde a sua oração, você sempre vai contar com a possibilidade do sobrenatural. Jairo não estava esperando de Jesus uma receita médica, é óbvio. Jairo já tinha gastado o que tinha e o que não tinha para poder resolver o problema da sua filha.
Ele não foi até Jesus procurando uma receita médica, ele não foi até Jesus procurando alguma erva medicinal, ele foi até Jesus porque ele contava com a atuação sobrenatural de Deus através de Jesus. Jesus já havia curado enfermos, já havia expulsado demônios, Jesus já havia acalmado uma tempestade. Jairo contava com o fator Deus, com o fator sobrenatural. Contar com o fator Deus é acreditar de verdade que Ele pode resolver qualquer problema, acreditar que não há impossíveis para Deus. Mas, meu irmão, guarde no seu coração, muitas vezes a gente entende isso, mas a gente não crê nisso. Deus é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, que bonito, você sabe isso de cor, mas quando você está no meio da sua crise, você vive isso. Diz que teve uma outra situação, numa cidade do interior nordestino, Catolé do Rocha. Tem alguém de Catolé do Rocha aqui? Não, que bom, né? Eu posso contar essa história tranquilo. Igreja presbiteriana, não, eu já falei piada da presbiteriana, igreja Portas Abertas de Catolé do Rocha, né? Aquela cidade, e estava tendo uma seca danada ali, e o pessoal resolveu, os irmãos, né? O pastor falou aqui que a igreja tem a responsabilidade de orar pela sua nação, pelo seu estado. Aqueles irmãos resolveram orar então pela cidade, para que Deus mandasse chuva, para que acabasse com aquela seca. E reunião de oração de crentes, você sabe como é que é? Sábado, 2 horas da tarde, sol mais forte ali, para provar a fé dos irmãos, né? E ali, foi. O irmão reuniu sua família, pequena família, para levar, aquela típica família do sertão, pequena, 13 filhos reunidos ali, né? Maior até o menor, em escadinha, reuniu, vamos todos ali para a reunião de oração. E o mais novinho, porque sempre tem alguém ali que é para tirar realmente a paciência do pai, né? Sempre tem aquele da moléstia mesmo. O mais novinho, com aquele sol danado, assim, uma nuvem no céu, indo para a reunião com guarda-chuva, né? O pai olhou e falou assim: meu filho, você quer que eu passe vergonha diante de diácono Filomeno, diante de presbítero, não sei o quê, foi falando o nome dos irmãos, você quer que eu passe vergonha? Você está vendo alguma nuvem no céu? Ele: não, pai. O que você está levando esse guarda-chuva? Ele falou: pai, a gente não está indo orar pedindo a Deus para mandar chuva, eu quero garantir para chegar seco em casa e não chegar molhado, né? Por isso que eu estou levando o guarda-chuva. O problema é que a gente ora pedindo chuva, mas a gente não leva o guarda-chuva, porque a gente não acredita de verdade que Deus vai atender a nossa oração. Então repreende, quebra isso em nome de Jesus, meu irmão. Conte com o fator Deus. Se prostre diante do mestre, reconhecendo de verdade que Ele é o Deus dos impossíveis e não há nada que Ele não possa fazer. Isso é crer. Então, da próxima vez que você colocar o seu problema, a sua crise diante do Senhor em oração, creia que Ele está no controle de todas as coisas, creia que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, creia que Ele caminha diante de você e viva diante daquilo que você crê. Ande com um olhar altivo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu sei que ninguém fica feliz com crise, nem tem que ficar. Estou tão feliz, estou com um problema, que alegria. Se acontecer isso, eu vou te recomendar uma clínica psiquiátrica, lógico. Tem alguém que fica tão feliz, todo mundo doente em casa. Peraí, meu irmão, que negócio é esse? Ninguém fica feliz com o problema, mas é possível encarar o problema com serenidade, porque o dono das minhas vitórias é o dono também dos meus problemas, e nada acontece sem a permissão dele, e tudo coopera para o meu bem. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é dona da minha vida, a ele seja a glória. Então eu posso caminhar sereno, mesmo no meio da aflição. É assim que caminha quem crê de verdade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, está enfrentando um problema, está enfrentando uma dificuldade, em primeiro lugar, creia que seja qual for o tamanho do seu problema, há solução para ele, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Beleza. Jairo fez isso, Jairo creu. Jairo se humilhou, não olhou para a sua condição, para o seu status, não olhou para a sua posição religiosa. Jairo se humilhou, se prostrou, contou com o fator Deus, creu de verdade, acreditou de verdade que a solução estava em Jesus. Mas precisou aprender uma segunda lição. A segunda lição, a segunda atitude que nós precisamos ter diante dos nossos problemas é esperar o tempo e o jeito de Deus. E essa atitude é um pouquinho mais difícil de aprender. Espere o tempo e o jeito de Deus. Você leu comigo o texto, você viu o que aconteceu. Jairo conseguiu aquilo que era mais difícil, tirar Jesus do meio do seu ministério e arrastá-lo para ir para sua casa. Jesus, vamos lá comigo, eu confio. E Jesus falou: tudo bem, eu vou lá. Só que quando Jesus Cristo está indo para a casa de Jairo, o que acontece? Uma outra história aparece ali. Uma mulher que estava com um fluxo de sangue, uma mulher enferma, se achega até Jesus.
encosta nas vestes de Jesus Cristo e é curada num dos textos em que reflete de maneira mais poderosa a graça, o poder de Jesus Cristo. Ela toca nas vestes de Jesus Cristo e é curada. Olha que coisa fantástica. Deixa eu fazer uma digressão aqui, abrir um parênteses. Olha como Deus faz as coisas. 12 anos antes dessa história acontecer, 12 anos antes, nascia uma menina num lugar. 12 anos antes, uma mulher começava a ficar doente. Duas histórias completamente distantes, mas Deus já sabia que elas iriam se encontrar no tempo. Deus já sabia que elas iriam refletir a glória de Deus. De repente você está passando por uma situação na sua vida que você acha que não tem pé nem cabeça, as peças não se encaixam. Meu irmão, nada escapa do plano soberano e bendito do Senhor. Ele sabe todas as coisas, e Ele faz todas as coisas convergir para a glória do nome dEle, sempre é assim. Mas eu estou chorando, pastor, mas eu estou sofrendo. Como é que isso pode ser da vontade de Deus, meu irmão? Creia que Deus usa até aquilo que é mal para o nosso bem. É assim que Ele faz. Você lembra da história de José? Você lembra da conversa de José com seus irmãos? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, meu irmão, guarde isso no seu coração. Deus sempre está promovendo o seu bem, porque Ele disse, Ele prometeu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa eu fechar o meu parênteses aqui. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus Cristo, é curado, e Jesus Cristo começa a dar atenção para aquela mulher. Alguém me tocou aqui, e eu imagino que deve ter dado aquela confusão ali, aquele rebuliço, quem encostou em Jesus, o que aconteceu? E Jesus para dar atenção àquela situação. Eu não sei você o que você faria, tá? Eu sei o que eu faria ali, porque minhas filhas, né, com problema, eu ia falar: Jesus, é o seguinte, pelo amor de Deus, vão comigo lá, minha filha está quase morrendo, essa mulher está há 12 anos sangrando, é mais 100 mililitros que vai matar essa mulher, deixa ela aqui um pouquinho, né? Vai lá, resolve o meu problema, minha filha está à beira da morte, só resolve lá, depois o senhor volta aqui, eu até trago o senhor aqui, dou carona para o senhor, trago o senhor de volta, mas primeiro vai lá resolver o problema da minha filha. É isso que Jairo faz? Jairo espera o tempo de Jesus, porque ele reconhece que se tinha alguém que entendia como lidar com o seu problema, era Jesus Cristo. Cabia a ele reconhecer o tempo e o jeito do Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente confunde a primeira atitude com a obrigação de Deus em atender a gente na hora que a gente pediu. Não, o pastor falou, e a gente só lembra a coisa que a gente quer, né? O pastor falou que eu tenho que crer e tenho que agir de acordo com a minha fé, e eu vou crer que Deus vai fazer, e Ele vai fazer aquele milagre, e Ele vai atuar, e Ele vai mover o sobrenatural. Então, Deus faz isso agora. Né? Não acontece nada. O jeito estava achando que ia descer fogo do céu, ia vir um anjo. Deus, acho que o senhor não ouviu, vou falar de novo, faz isso agora. E nada, né? Porque às vezes a gente esquece quem é o Senhor e quem é o servo nessa relação, está entendendo? E a gente acha que tem o poder de mandar em Deus, né? Faz isso desse jeito, faz isso agora, eu sou teu servo. Tem umas coisas engraçadas. Eu lembro quando eu pastoreava em São Paulo, um irmãozinho nunca foi fiel no dízimo, né? Nunca foi fiel no dízimo. E aí eu preguei uma série de mensagens na igreja sobre administração financeira, sobre prosperidade, a visão bíblica sobre prosperidade, finanças. E é óbvio que eu falei sobre a necessidade de nós sermos fiéis aos nossos dízimos, né? Porque a Bíblia conecta essas duas coisas, isso é óbvio. Qualquer pessoa que começa a aprender um pouquinho da Escritura aprende isso, né? E aí aquele irmão, acho que foi motivado ali pela pregação, começou a entregar o seu dízimo. E aí a primeira vez na vida ele foi e levou o dízimo. Eu vibrei com aquilo ali, falei, pelo menos um entendeu o que a Bíblia está dizendo, né? E aí o mais engraçado aconteceu depois. Ele pediu para conversar comigo, falei, tudo bem, vou marcar. Ele falou, pastor, é o seguinte. Eu falei, quem foi, meu filho? Eu estou enfrentando um problema no meu trabalho. Ele trabalha como, não sei agora, né? Trabalhava como motorista de Uber, né? Então estava começando o Uber lá, estou enfrentando um problema, porque eu aluguei um carro para poder trabalhar nisso, e não estou conseguindo pagar o aluguel, e eu já orei, pastor. Eu falei, que bom, meu irmão, que você já orou. Eu falei com Deus, o senhor não pode permitir que isso aconteça comigo, eu sou dizimista, o senhor não. Eu falei, mas é muito cara de pau, né? A primeira vez que entregou o dízimo na vida, já está se achando em condição de cobrar a Deus, né? Eu sou dizimista, Senhor. Você imagina Deus lá no céu, fala, o que eu faço? Mando um raio, mato agora, né? O que eu faço com essa alma penada que está falando isso comigo? Meu irmão, às vezes você faz oração, você imagina, Deus está rindo lá, Deus fala, está brincando, cobrando desse jeito, né? E é real isso, não é história não, viu? Mas tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que é o dono de Deus.
Deus, é agora, eu quero. Meu irmão, você tem o direito de pedir o que você quiser, mas sempre se lembre quem é o Deus, quem é o Senhor nessa história. Se tem alguém que entende a hora certa de atuar, o jeito certo de agir, é Deus, e se Ele entende, então deixa com Ele que Ele vai fazer o melhor na sua vida. Deus não está agindo agora, meu irmão, descanse, espere, diga: Senhor, me ajude a confiar em Ti, porque crer também é esperar o tempo de Deus. Crer não é só declarar a vitória no meio da aflição, crer também é esperar o tempo de Deus no meio da aflição. Meu irmão, não confunda o silêncio de Deus com indiferença. Não confunda o fato de que Deus ainda não está atendendo o seu pedido com o fato de que Ele está indiferente a você. O fato de que Deus não está dando a solução para o seu problema agora, não significa que Ele não liga para você, é exatamente o contrário. Ele liga para você e Ele está querendo que você aprenda algumas lições que só o silêncio dEle pode lhe ensinar. Lembro que eu era pequenininho, eu tenho a graça de ter nascido no lar evangélico, meu pai é pastor também, até hoje prega a palavra do Senhor, e eu estava vendo a história aqui do irmãozinho de 80 anos, né, que vai trazer a palavra aqui no domingo. Meu irmão, especialmente você que é mais velho, olha, se dedica ao Senhor, você tem esse tempo. Os adolescentes e os aposentados são aqueles que podem mergulhar de cabeça no ministério, né? Então faça isso, eu sempre digo isso na igreja. Deixa eu contar aqui uma outra história também, porque pastor, quando o senhor falou, eu me lembrei disso, eu queria compartilhar aqui com vocês. Uma vez nós recebemos, alguém conhece, todo mundo conhece a Jocum aqui, um ministério chamado Jovens com uma Missão. Nós recebemos uma equipe da Jocum de um determinado bairro da Flórida, lá na minha igreja em São Paulo. Eles estavam fazendo um ministério ali em São Paulo e foram abençoar a gente um final de semana. E aí veio, Jocum é Jovens com uma Missão, né? Veio uma senhorinha de 74 anos ali que estava fazendo a ETED com eles, né? E aí uma senhorinha de 74 anos foi ali e foi contar o testemunho dela. Ela falou o seguinte: ela foi casada com um homem que era crente na juventude. Aquele homem abandonou ela com a opção de filhos, e ela pegou raiva de crente, porque ela teve que se ver naquela situação com a opção de filho pequeno, e tendo que criar aquelas crianças, tendo que trabalhar que nem uma condenada para poder manter o sustento daquelas crianças. E ela se viu num momento da vida dela que ela não conseguia mais emprego em nenhuma área. Ela só conseguia um emprego de motorista de ônibus, foi o único emprego que ela conseguiu, já com seus 67, 68 anos. E ela ficava dirigindo aquele ônibus de um lado para o outro, né? E aí um dia a única vaga que apareceu para ela trabalhar era levar umas crianças que iam para a igreja, iam e voltar para a igreja. E ela odiava a crente, ela falava: meu Deus, eu tenho que ficar levando esses crentes cantando hino aqui nesse ônibus, né? Dá vontade de matar essas crianças, jogar tudo pela janela, né? E ela ficava levando e voltando, levando e reclamando com aquilo tudo, até que um dia ela teve que parar o ônibus e esperar num determinado lugar onde as crianças iam vir, e no lugar onde ela estava, ela conseguia ouvir a pregação que estava sendo feita na igreja. E o homem ia pregando e ela ia reclamando, o homem ia pregando, ela ia maldizendo, o homem ia pregando e ela foi mudando, e ela ouviu aquilo, daqui a pouco ela se quebrantou, aceitou a Jesus Cristo e falou: tá bom, eu desisto, eu me entrego, né? E aceitou a Jesus. E aí um ano depois ela se aposentou. Ela falou: caramba, eu passei minha vida inteira longe de Jesus, me aposentei, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer escola de treinamento discipulado e vou para onde Deus me mandar nesse mundo, né? Então aquela mulher estava lá com 73 anos, servindo ao Senhor no Brasil, porque ela se sentiu chamada para o ministério. Não importa qual é a sua idade, a sua condição, se Ele diz vem, você diz sim, né? Porque você precisa atender ao chamado do Senhor. Amém? Fechei aqui, tá? Eu lembro que eu era pequenininho na igreja, meu pai é pastor, tinha uma tia já falecida, que era nossa professora, tia Zilmeia, nunca esqueci, e ela ensinou uma coisa profundamente teológica para aquelas crianças. Ela dizia: tem 3 respostas que Deus dá à oração. Você já deve ter ouvido isso, né? Às vezes Deus diz sim, e atende ali a nossa oração na hora. Às vezes Deus diz não, a gente esquece que não também é resposta, a gente esquece isso. Deus não respondeu a minha oração. Respondeu, Ele disse não, não também é resposta, a gente esquece isso, né? Mas não também é resposta. Quantas vezes você já disse não para o bem do seu filho? Mas você acha que Deus não vai dizer não para o seu bem? Claro que vai dizer. Então Deus diz sim, Deus diz não, e às vezes Deus diz: espere, espere, eu vou atender o seu clamor, mas ainda não é essa hora. Se você ler um pouquinho o texto antes, você vai ver Jesus Cristo no meio da tempestade rolando, todo mundo desesperado, e Jesus Cristo fazendo o que no barco? Dormindo.
Mas esse Jesus está louco, está dormindo aqui agora, o que esse homem comeu, feijoada, que está aqui, tudo acontecendo, ele consegue dormir? Os discípulos não entendiam que precisavam esperar o tempo de Jesus. Meu irmão, Deus não respondeu ainda atuando no seu problema, na sua crise. Acredito, Deus está atento ao seu problema, Deus está atento à sua crise. Ele não agiu ainda porque Ele quer que você aprenda a esperar o tempo dEle, Ele quer que você entenda que Ele é o Senhor. Espere, porque Deus está atento a você e Ele irá agir para o louvor da glória do nome dEle. Deixa eu dizer uma coisa difícil aqui para você, é difícil para mim também. Às vezes Deus manda a gente esperar porque a gente tem que aprender as lições da paciência. Nós somos muito impacientes, nós queremos as coisas para hoje, para agora, para já. Nós vivemos um tempo, uma época em que as coisas acontecem num momento do outro lado do mundo, daqui a pouco a gente está sabendo, é tudo muito rápido. Muitas vezes Deus quer ensinar algumas lições da paciência para a gente. Deus quer ensinar que nós não somos as únicas pessoas no mundo com problemas. Deus quer ensinar que a nossa vida não deve correr como nós queremos, mas como Ele quer. Deus quer ensinar que o tempo dele é um instrumento para a nossa conversão. Você está entendendo? Quantas coisas Deus nos ensina enquanto nós passamos no meio da aflição. Às vezes eu li um texto de um pastor chamado John Piper, que ele dizia: não despreze o seu câncer. Fantástico aquele texto, em que ele mostrava como mesmo um câncer pode ser um fator de aprendizado, pode servir para o louvor da glória de Deus, para o nosso crescimento. Não despreze, escuta o que eu estou lhe dizendo, meu irmão, não despreze a sua crise, não despreze o seu sofrimento, porque Deus vai usar isso para o seu bem, creia nisso. Eu gosto muito de histórias, vocês já perceberam isso, né? Eu lembro uma vez que uma missionária chegou para mim e falou assim: pastor, tem uma senhora que se converteu numa célula nossa e ela vai vir aqui no domingo que vem na igreja. Eu falei: pô, beleza, vai trazer, que bom, glória a Deus. Só que é o seguinte, ela tem, segundo os médicos, ela tem cerca de um mês de vida no máximo, e ela quer vir aqui conversar com o senhor. Irmãos, eu vou dizer que eu gelei naquela hora. Eu falei: o que essa mulher quer que eu converse com ela? Essa mulher está à beira da morte, ela vai achar que eu vou estender a mão e ela vai ser curada. E eu comecei a entrar numa crise. Eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer mesmo? Eu sei que se o Senhor quiser curar, o Senhor cura, mas quando é você no meio da situação, você começa a ficar desesperado. Eu falei: meu Deus, o que essa mulher quer? E aí eu fui, domingo de manhã, irmãos, eu vou confessar aqui diante da igreja, eu fui pedindo a Deus: Senhor, faz essa mulher desistir de vir hoje na igreja, eu confesso. E quando eu cheguei, quem é que estava lá no banco? A missionária e uma mulher do lado dela. Eu falei: meu Deus. Irmãos, o culto ia rolando, e eu comecei a pregar, e eu não acabava a pregação nunca. Eu falei: meu Deus do céu, vai que essa mulher desiste, ela vai embora, né? E ele pregando, e eu queria dizer mais e nada, aquela mulher, e aí eu entendi, falei: Deus, já entendi como é que é o negócio, eu tenho que ir lá e vou na autoridade do Senhor. E aí encerrei o culto. E aí na igreja presbiteriana tem aquele negócio de termina o culto, o camarada o pastor vai andando até lá na frente para cumprimentar os irmãos, né? Falei: Senhor, ainda dá tempo dessa mulher ir embora, Senhor. Oh, meu Deus. E eu fui indo, e eu lembro que quando eu desci do púlpito, eu já estava preparado, porque, Deus, o que o Senhor quiser que eu fale para essa mulher, eu vou falar. E aí eu vi alguém sentando do lado daquela mulher, eu indo em direção à porta, ela estava nos últimos, lembro como se fosse hoje, eu vi alguém sentando do lado daquela mulher. Quem sentou do lado daquela mulher? Uma irmã muito querida nossa, chamada Ruth, muito querida. A Ruth lutou anos contra um câncer, e assim, curava, daqui a pouco, aparecia de novo, curava, daqui a pouco, aparecia de novo, anos lutando contra aquele câncer. E naquele meu caminho, enquanto eu cumprimentava os irmãos na porta, eu via a Ruth conversando com ela, daqui a pouco eu via a Ruth estendendo a mão sobre ela, eu via as duas chorando, se abraçando, e daqui a pouco eu procurei a missionária, falei: cadê a missionária? Ela falou: não, ela foi embora, ela já ouviu o que tinha que ouvir aqui. Sabe o que acontece? Deus permitiu que a Ruth tivesse câncer, para que ela pudesse ministrar a alguém que estivesse passando pelo mesmo problema que ela. Aquela mulher entregou a sua vida a Jesus Cristo, algumas semanas depois realmente ela morreu, mas hoje está e para sempre na presença de Jesus Cristo. Você entende como alguém pode usar, como Deus pode usar a sua dor e o seu sofrimento para abençoar outra pessoa? Você consegue entender isso? Você consegue entender que o silêncio de Deus sempre tem um propósito santo? Então, meu irmão, se Deus ainda não fez a obra na sua vida, espere o tempo dele, porque Ele sabe o que é o melhor para você. Você pode dizer amém? Amém. Beleza. Ô pastor, está ficando difícil, mas tudo bem. Crer, eu creio.
meu problema está aqui, minha crise está aqui, eu creio que Jesus Cristo é a solução, eu me prostro, eu me entrego, eu desisto de carregar as coisas nos meus ombros, eu lanço tudo sobre Jesus. Beleza, pastor, eu espero o tempo de Jesus Cristo, porque eu sei que Ele reconhece o que é melhor e eu quero viver os caminhos dEle, então eu vou esperar o tempo e o jeito de Jesus. Mas olha o que acontece aqui, Jairo crê, Jairo espera, e qual é a notícia que chega para ele? Jairo, larga Jesus aqui, porque sua filha morreu. Você imagina o que passou na cabeça daquele homem naquela hora? E, caramba, eu me humilhei diante desse homem. Eu esperei esse homem atender essa outra mulher, e agora vem alguém e me avisa que minha filha morreu. A terceira lição, a terceira atitude, Jairo não conseguiu aprender sozinho, mas ele foi ensinado pelo mestre ali. Quando Jesus olha para Jairo, está percebendo como ele está ali, Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus Cristo está dizendo para Jairo, Jairo, você fez tudo o que era possível, agora descanse, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Você creu, você esperou, agora é a hora de descansar, enquanto eu faço uma obra que ninguém pode fazer. Meu irmão, como a gente precisa aprender a descansar em Jesus Cristo. Como nós precisamos aprender a descansar no poder santo, na vontade soberana do Senhor. Como nós teimamos em trazer de volta para os nossos ombros aquele peso que Jesus Cristo já tomou sobre os ombros dele. Como nós teimamos em anular o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ao trazer de volta para a gente o peso das nossas preocupações e das nossas angústias. Jesus carregou todo o peso, então seja livre em nome de Jesus, descanse no poder do Mestre, Ele é o Senhor da sua vida. Não temas, crê somente. Desemprego, aflição, enfermidade, depressão, crise espiritual, problemas conjugais, não temas, crê somente, faça tudo aquilo que tiver às suas mãos e descanse, porque o Mestre irá fazer uma obra poderosa e sobrenatural na sua vida. Descanse, meu irmão, descanse. É óbvio que descansar não é não fazer nada, é óbvio, é outra coisa. Você lembra do descanso de Deus na criação? Esse é o exemplo de descanso para nós. O texto bíblico diz que em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º, como é que ele fez? Ele sentou no trono, ficou agora tocar uma gaita, foi assim? É descansar, tocar um violão, foi isso? Deus continuou mantendo o universo pela força do seu poder, não é isso? O tempo todo Deus faz isso, Ele é providente, Ele cuida da sua criação, Deus não deixa de olhar para a sua criação um segundo sequer. Então veja, Deus descansou, mas descansou ativamente, não é assim? Sim ou não, irmãos? Se tem alguém dormindo, diga amém. Eu fiz essa ontem, pastor, e o povo está caindo de novo hoje, olha só, eu fiz essa mesma, é porque não devia ser a mesma pessoa, né? Veja, nós vamos descansar, mas vamos descansar fazendo a nossa parte. Escute aqui, descansar à sombra do Senhor significa que você vai fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance para resolver o seu problema. Você está com uma crise financeira, meu irmão, não fica orando sem fazer nada não, porque isso é tentar o Senhor. Vai procurar emprego, vai procurar uma especialização, vai estudar para ser o melhor profissional. Está entendendo o que eu estou dizendo? Descansar no Senhor é fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, mas estar sereno por saber que o Deus Todo-Poderoso é quem guerreia a batalha por nós. Eu estou na luta, mas eu estou sereno, porque no tempo certo Deus vai fazer a obra dele na minha vida. Isso é descansar no Senhor. Não se assuste com o terror da situação, porque descansar em Jesus Cristo é ver a vida com uma nova perspectiva, encarar as coisas de uma outra forma. Eu brinquei ontem aqui, falando do desenho do Thundercats, né? Da espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Pois bem, quando a gente vive descansando em Jesus, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma outra perspectiva sobre as coisas, porque perspectiva é tudo. Se você estiver aqui embaixo, você vai ver as coisas de um jeito, se você estiver aqui em cima, você vai ver de outro. As meninas estavam fazendo coreografia aqui, minhas filhas ficaram doidas ali, né? E aí uma já pegou, já subiu no meu colo, porque queria ver de um outro ângulo, queria ver de uma nova perspectiva. Às vezes tudo que a gente precisa é simplesmente subir um pouquinho, para ver que atrás daquele obstáculo tem a vitória ali na frente. E quem pode te erguer nos lugares altos, para você ter uma nova perspectiva, é Jesus Cristo, Senhor. Descanse, meu irmão, descanse, veja o teu problema, a tua luta com outro olhar. Por fim, você pode descansar, porque se tem alguém que é Senhor nessa história, se tem alguém que é o dono dessa história, é o Jesus Cristo a quem você serve.
Tem uma palavra que aparece 2 vezes nesse texto aqui, ela é uma das marcas do Evangelho de Marcos, ela aparece outras 40 vezes nesse Evangelho, então ela realmente é uma das marcas do Evangelho. A palavrinha aqui no grego é eutheos, eutheos. A palavrinha aparece 42 vezes no Evangelho de Marcos, e só nesse texto que nós lemos aparece 2. Ela pode ser traduzida como imediatamente, de uma hora para outra, num piscar de olhos. Ela aparece 2 vezes aqui, uma é quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, lembra? O texto bíblico diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. A segunda vez que essa palavra aparece é quando Jesus Cristo diz para aquela menina, Talitá cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te, diz o texto bíblico, que logo, imediatamente, ela se levantou, se ergueu. É a mesma palavra no original, é traduzida às vezes de forma diferente, mas é a mesma palavra. O que o texto bíblico está dizendo é que esse Jesus Cristo é aquele que é capaz de, imediatamente, de uma hora para outra, eutheos, num piscar de olhos, mudar a sorte de alguém que tinha 12 anos com uma enfermidade, entendeu? Aquele que pode, pela simples expressão da palavra do seu poder, de uma hora para outra, imediatamente, num piscar de olhos, eutheos, fazer aquela menina que estava morta ressuscitar. Esse Jesus Cristo é o Deus a quem nós servimos. Ele não mudou, meu irmão, Ele é o mesmo Deus. Hoje, no meio da sua aflição, no meio da sua crise, o que Jesus Cristo lhe diz é que Ele ainda pode, de uma hora para outra, num piscar de olhos, eutheos, pelo poder da sua glória, mudar a sorte da sua vida. Mas eu creio nisso com toda a minha força. Ele pode fazer isso. Ele pode usar outros meios, eu sei que Ele pode. Se tem alguém enfermo nessa noite, e você conta com o médico, você conta com os remédios, glorifica a Deus por isso, meu irmão. Dê glória a Deus, porque são instrumentos do Senhor para a sua cura. Ah, eu orei, mas Jesus não me curou, precisei ir no médico. Oh, criatura bendita, é óbvio que Jesus te curou. Ele usou os médicos para te curar, você não viu isso? Crente é uma raça que eu vou dizer, irmão, só Jesus para aturar a gente mesmo. Não me curou, claro que curou. Ele usou meios para te curar. Então louva a Deus. Deus pode usar os médicos, Deus pode usar os remédios, Deus pode usar o plano de saúde, mas Ele também pode, eutheos, de uma hora para outra, mudar a sua sorte e curar nessa noite. Ele pode fazer isso. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar as relações familiares de pai para filho, de filho para pai. Ele pode libertar aquele que está cativo a um vício. Ele pode libertar aquele que está cativo a uma força espiritual do mal. Ele pode libertar, trazer libertação, e faz isso. Ele pode fazer isso agora. Então somente nós precisamos crer.